Olá, nossa live hoje é Virei mãe e agora? Esqueci de mim? Como sair deste poço, deste buraco? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E essa live é muito importante porque é um desafio que muitas mulheres enfrentam, acabam sem perceber entrando num poço. E este poço ele é bastante profundo. É quase um poço de areia movediça. E o que é um poço de areia movediça? É aquele que quanto mais você mexe, mais você afunda. E aí, quando tenta sair, você vai dar um impulso, se afunda mais. Tenta sair, vai dar um impulso e afunda mais. Antes de começar a falar, eu quero contar um pouquinho de uma história para vocês, que é a minha história como médico obstetra. Então, eu tive 3 paixões na vida. A primeira delas foi a homeopatia. Foi no primeiro ano da faculdade, quando caiu um livro de homeopatia na minha mão, eu li aquilo e falei, nossa, que coisa maravilhosa isso! Uma abordagem do ser humano que não é para tratar doença, é para tratar pessoa. Que lindo. Nossa, a homeopatia valoriza os sintomas mentais. Então, baseado nos sintomas mentais, eu consigo chegar a um medicamento que vai melhorar o mental. Que isso é tudo de bom. Aí a homeopatia fala, o indivíduo adoece de dentro para fora. Quer dizer que não é a bactéria, não é o vírus que causa a doença. Não. A doença é do terreno, é o indivíduo que adoece. Falei, cara, isso é maravilhoso demais. E aí, as leis de cura, o indivíduo se cura na ordem inversa do aparecimento dos sintomas. Nossa, tem leis naturais de cura. Os medicamentos seguem uma rígida forma de preparo, aquela forma de preparo bem alemão. Nossa, que legal. Homeopatia. Segunda paixão. Eu assisti um parto. E quando eu assisti um parto, eu falei, nossa, cara, isso é demais. É isso, é um chamado, é uma missão. Eu vou ser parteiro, eu vou ser obstetra. E a partir dali eu comecei a concentrar as minhas... Desde o segundo ano da faculdade. Já olhava para isso, né? Então foi uma grande paixão. Acompanhar mães. Mulheres que queriam se tornar mães. Mulheres que estavam grávidas, mulheres que não conseguiam engravidar, mulheres que queriam engravidar e tiveram filhas e filhos, e depois eu acompanhava isso, acompanhei centenas de mulheres durante muitos anos, algumas mais de 30 anos, outras 25, 20. Hoje eu tenho um rol de pacientes que tiveram parto comigo há muitos anos atrás, então eu acompanhei tudo isso. E daí veio a terceira paixão. A terceira paixão demorou um pouquinho mais. Foi quando eu vi a primeira constelação familiar sistêmica. Aí eu falei, cara, isso é demais. Olha, o indivíduo não é o indivíduo. Então não é só o sistema e o vírus e a bactéria. É ele e todos os ancestrais. Cara, isso é demais. E aí agora, aí eu comecei a olhar para a maternidade com outro olhar. Eu comecei a olhar para as pacientes com outro olhar. Eu comecei a olhar para a minha mãe com outro olhar. Entenderam? Então isso que eu vou falar para vocês hoje é um apanhado da minha experiência nesses 37 anos como médico e também nesses últimos 10 anos e pouco como constelador. Pode parecer um conteúdo denso, porque a situação ela é complexa e complicada, mas se eu não tiver esse olhar, tento falar o que eu tenho que falar, eu vou estar traindo a minha missão, o meu chamado. E eu prezo muito o meu chamado e a minha missão. Ok? Então, se vocês tiverem comentários, perguntas, mais no final eu vou estar fazendo. Tá bom? Muito bem. Então, o primeiro ponto é: virei mãe. Aliás, vamos recapitular.
Essa live é a terceira live que eu estou fazendo, numa sequência de lives preparatórias para a oficina vivencial que eu vou dar na sexta-feira e no sábado. Sexta-noite e sábado de manhã. Essa oficina vão ser 3 horas na sexta, 3 horas no sábado. Ao vivo, online, cada um na sua casa. E ela vai trabalhar o quê? Os papéis que uma mulher exerce no transcorrer da sua vida. Um desses papéis é ser mãe. Por isso a importância disso. Ontem nós falamos da família. Até dei um desafio, né, para quem assistiu ontem, que era você colocar o nome dos seus avós, os 4 avós e dos 8 bisavós. Nós vamos usar isso na oficina vivencial. Isso vai abrir portas para você conectar com as suas raízes. Tá? Muito bem. Então, o que é virei mãe? Virei mãe é algo muito forte na vida de uma mulher. As mulheres, desde pequena, já têm um condicionamento natural, é biológico. É natural uma mulher engravidar. Tá? Eu não vou dizer que é normal, não vou dizer que é obrigatório, nem vou dizer que é esperado. Vocês concordam com isso? Que é natural? Natureza? É natural uma fêmea, um cachorrinho, uma gata, um leão, uma leoa, ser criancinha, virar adulto, começar a ovular, entrar no cio e querer engravidar. Significa uma mudança de padrão. Então, o que está envolvido aí? Vou até fazer um desenho aqui. Não sei se fica invertido. Sai invertido? Sai invertido. Teria que parecer assim. Você saindo do mundo infantil, onde a criança não ovula, e virando adulta. Mulher adulta ovula. Criança tem sexualidade, mas não tem sexo. Adulto tem sexualidade e pode ter sexo. São 2 universos. Por que faz parte do mundo adulto o sexo? Porque ele tem a responsabilidade da procriação. É natural uma mulher engravidar depois de uma relação. Então, o que acontece? Para que possa haver um sexo responsável, naturalmente, nós temos que saber que pode gerar uma gravidez. Qualquer que seja o método anticoncepcional, ele pode falhar. Até lá que a dura falha. Tá? Então, a sexualidade é o despertar da vida adulta. A mulher ela se torna adulta, ela tem corpo de mulher adulta, ela tem sexualidade de mulher adulta e ela começa a ter as responsabilidades de mulher adulta. Boa noite, Sônia. Está chegando aí. Então, veja. E isso faz com que os hormônios, o ciclo menstrual e particularmente a ovulação, que é algo que eu trabalhei muito, né, no curso Conexão Mulher, que é a questão da ovulação, como que isso é importante para a mulher, ele impulsiona a mulher para se afastar da família de origem. Quem é família de origem? Mamãe e papai. Tá? Então, esse afastamento é imperativo para essa mulher virar mãe. Porque se ela vira mãe, morando na casa da mãe, ela é uma criança que engravidou. Ela não é uma mulher adulta que engravidou. E aí vai ser complicado. A gravidez passa a ser de risco, pode ter parto prematuro, pode ter complicações, a pressão pode subir, uma série de coisas que naturalmente não aconteceria. Mais uma vez, deixa eu explicar o que é o natural. Natural é o que é natural. Uma mulher querer engravidar naturalmente entre os seus 20 e 30 anos. Fugindo do natural, ela vai fazer faculdade, ela vai dedicar à profissão, ela quer realizar outras coisas, está tudo bem. Mas isso não é o natural, o biológico. Tá? E quando essa mulher ela quer engravidar,
ela é forçada, naturalmente e biologicamente, a se despedir da família de origem. E quando ela se despede da família de origem, o que acontece? Ela se torna uma mulher adulta. E como mulher adulta, ela vai poder vivenciar os benefícios de uma mulher adulta. Tá? Quando essa mulher ela engravida, ela entra numa outra fase de vida. E nessa outra fase de vida, ela se desconecta da essência dela. Porque ela passa a viver em função da cria. Todo o tempo dela, 24 horas, é voltado para a filha ou para o filho. Vamos chamar de filho, tá? E ela vive isso de uma maneira intensa. Ela se dedica a isso, ela se doa a isso. A demanda de uma criança, da gravidez, a amamentação é uma demanda assim, que exaure a mulher. É cansativo. Aliás, pela visão da medicina chinesa, o leite da mama é a mesma coisa do sangue. Né? E aí, essa demanda da amamentação, né? Desgasta, ela dorme menos e assim por diante. Então, a mulher que vira mãe, ela entra num outro estado de alma, uma outra vibração mental, um outro estado emocional e hormonal, tá? Onde ela doa a vida pela criança, pela cria, vou chamar cria. Ok? Então, esse estado é um estado especial e a maternidade, ela toma conta dessa mulher. Ela toma conta dessa mulher que ela passa a ter prazer em fazer. Ela se sente realizada. Quando ela pega aquela criança no colo, ela sente felicidade. Quando ela chega em casa e vê aquelas coisinhas esperando ela, né, Liz? Aquelas duas coisinhas bonitinhas esperando, ela fica muito feliz. Né? Ela fica muito feliz. E essa felicidade é tudo que ela queria. Então, ter felicidade de olhar as crianças é um prazer. Aí ela amamenta, dá de mamar, e aquela criança depois de mamar fica com aquela cara realizada e dorme. Ela se sente completa. Ela atinge ali o nirvana. Né? É isso aí. Então, uma mulher que se torna mãe e começa a ter esses prazeres da maternidade, né? E quando a criança começa a andar, a criança começa a falar, e a criança fala pela primeira vez, mamãe, nossa, ela quer cair das pernas, é maravilhoso. Né? Então, o que acontece? Aí, ela começa a ter um prazer que não conhecia antes, é uma realização. Então, a mulher que se torna mãe, ela tem uma completude do ser. E conforme a gravidez vai progredindo, conforme a criança nasce e vai progredindo, ela, ao mesmo tempo, ela vai esquecendo dela, ela vai abrindo mão do tempo dela. E aí ela já não se importa mais com descanso. Ela não se importa mais, às vezes esquece de comer, esquece de ir no banheiro. Quando lembra de ir no banheiro, tem que ir com a porta aberta, que a criança começa a chorar, ou depois começa a andar, a criança bate na porta para entrar. A mãe perde a individualidade dela. Então, uma mulher que vira mãe, ela tem benefícios, ela tem ganhos, ela tem satisfação. E muitas mulheres que viram mãe, elas contam com esse amor que vem da criança, com um retorno, né? A criança sorri, a criança faz a mãe feliz. E esse retorno é delicioso. Qual é o preço? E aqui está o problema. Ela se esquece dela. Ela se esquece de cuidar da sua saúde. Ela perde noção, ela troca a noite pelo dia. Ela fica preocupada
Se a criança machuca, se a criança está chorando, ela fica preocupada se a criança está com alguém. Essa preocupação vai exaurindo essa mulher. E esse é o grande preço que ela paga. Então, o caminho, às vezes, é tomar consciência dessa dor. E isso é muito dolorido. Uma mulher, às vezes, vai perceber que ela esqueceu dela lá na frente, quando os filhos entram na faculdade, quando os filhos vão embora, quando os filhos casam. Aí ela vai, aquilo que chamam do síndrome do ninho vazio. Porque ela vivia tanto em função dos filhos, ela se doava tanto, que ela já não sabe mais olhar para ela não sabe mais cuidar dela. E aí fica esse vazio. Né? Então, qual é o caminho? O caminho é ela entender que ser mãe é um papel. O que, doutora Dailton? Ser mãe é um papel. Como assim um papel? Papel num teatro. É uma função. Uma função significa como professora? Como médico? Uma função. Uma função que a mulher exerce durante um período da sua vida. A função tem começo, meio e fim. O estado de mãe é eterno. A relação entre uma mãe e uma filha, um filho, é eterna, nunca vai se desfazer. Mas não mais na função, porque quando essa criança pequenininha cresce, vira adulta, ela não precisa mais de mãe. No reino animal é assim. Um animal adulto, um leão adulto, um lobo adulto, não precisa de mãe ali, nem de pai. Eles já são adultos, eles se defendem, eles lutam, eles procriam e segue a vida, e a vida segue. Bem assim, né, Rita? Mas aí vem a grande dificuldade de aceitar tudo isso. De aceitar que é passageiro. Como é muito gostoso. Tem muitas mulheres que querem perpetuar o estado de mãe. Até porque tem poderes, tem privilégios de ter filhos, né? Tem companhia. E eu conheço um caso de uma mãe que ela gostava tanto de ser mãe, que a filha dela, que era a minha paciente, quando casou, acho que com 21 anos, no outro dia, quando ela saiu, os pais adotaram uma criança. Porque a mãe precisava continuar a ser mãe, não queria abrir mão desse estado. Né? Então aí entra um problema. Né? Sim, Patrícia, quando se anulam, sufoca os filhos, porque começa a demandar dos filhos o amor que deveria ser dela mesmo por ela mesma. Como ela abriu mão dela mesma, ela já não tem mais esse amor próprio. E aí quer que os filhos preencham os vazios, as tristezas, a companhia que o filho... E aí é um poço de areia movediça, porque não tem saída. Então, o caminho para sair disso, que é o título dessa live, né? Como sair, é justamente começar a olhar para si. É ter tempo para você. É iniciar o caminho do autoconhecimento. É buscar ajuda, é buscar terapia, é buscar constelação, é buscar hipnose, aquilo que você tiver ao seu alcance, né? Theta Healing, aquilo que tiver ao seu alcance para trazer autoconhecimento, consciência e você poder entender que ser mãe é uma função passageira. Quando que termina? Quando os filhos com grande vão embora. E aí entra um processo de despedida, de luto da função mãe. Aí, quando o filho vai, o DNA vai seguindo, a semente vai seguindo. Larissa passou por isso, né? Então, não é fácil esse momento de liberar os filhos. Eu atendi minha semana passada uma mulher com esse sintoma, ela queria fazer uma liberação dos filhos, ela não consegue. São 3 filhos. Mas ela veio a leveza depois de liberar, veio uma leveza, passa a ter tempo para ela, passa a voltar a existir, passa a voltar a fazer suas coisas, passa a ter tempo para investir em autoconhecimento, em viagens, passeio, fazer nada, ler livros, tantas coisas, no teatro, não agora, nem em tempos de pandemia.
Egoísmo saudável é ótimo, né? Então é isso, minhas queridas. Eu não vou prolongar muito, porque, como eu disse, esse é um tema preparatório e eu vou aprofundar muito mais, né, na oficina vivencial, que é conciliando papéis. Como conciliar todos os papéis? Ser mãe é um desses papéis. E ele demanda uma mudança profunda de referencial, né? Mas ele é apenas mais um dos papéis. Ele é possível ser mãe, ser esposa, ser filha, ser profissional, ser mulher adulta, ser amante, tudo isso daí, ser você mesma, é possível? Possível é. É fácil? Não. Lindo esse assunto, né, Li? Então, pois é, Larissa, é um grande desafio. Foi uma demanda das mulheres que fizeram os cursos, como conciliar tudo isso. Elas se viam perdidas, não sei onde começar, não sei o que fazer. Eu não sinto realizada. Se eu dedico muito na profissão, não consigo ser uma boa mãe. Se eu sou uma boa mãe, não consigo ser profissional. Então, como conciliar tudo isso? Oi, Claudinha, obrigado. Que bom que você está gostando. Então, como conciliar as demandas, como atender as demandas externas e as demandas internas, as demandas emocionais, as suas necessidades emocionais de privacidade, de tudo. Como atender isso se o mundo, os filhos, marido, trabalho, mãe, pai, vizinho, associações, todo mundo demanda, pede coisa. E aí você tem o seu tempo. Existem maneiras, existem dicas de como você administrar tudo isso. Tá? E isso é um aprendizado, é um processo. E eu vou contribuir de alguma maneira com isso, oportunamente. Tá? Então é isso. Se você também tiver alguma outra necessidade e queira falar comigo, alguma pergunta, sinta-se à vontade, manda um direct, eu tenho o maior prazer em responder você. Obrigado pelo seu tempo, pela sua presença e hoje nós vamos encerrar mais cedo. Ok? Forte abraço e a gente se vê em breve. Um abraço para vocês.